Obrigada pela presença de todos vocês, espero que vocês fiquem até o final. Hoje eu vou falar de um tema que é muito importante, tá, gente? E que vai fazer a gente olhar, né, não só para como nós nos relacionamos com o outro, mas também de questionar como o outro se relaciona com a gente. Né? Afinal, as relações são aspectos importantíssimos, fundamentais na nossa vida. Nós somos seres que temos uma necessidade, uma demanda natural de se vincular, né? Então é muito importante a gente potencializar as nossas relações, tá bom? Tanto da gente pro outro, quanto do outro pra gente, tá? E fiquem até o final, porque no final eu vou falar sobre um aspecto da responsabilidade afetiva muito importante. Debbie, linda! Então, vai convidando todo mundo, tá? Pessoal que for chegando aí, fiquem à vontade também, tá? A gente deixar o comentário de vocês, né? Se eu falar alguma coisa aqui que lembre vocês de alguma coisa, vocês já deixam aí um comentário. Veja, responsabilidade afetiva, gente, muitas pessoas falam sobre isso, principalmente no aspecto de relacionamento amoroso. Que é muito importante, realmente, né? Eu acho que quando a gente se relaciona amorosamente com alguém, né? Seja uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, enfim. Aquela pessoa, obviamente, tem um impacto enorme, né? Na minha vida. Então, porque existe ali toda uma abertura, né? Uma confiança, uma expectativa que é lançada e etc. Só que eu queria ampliar mais esse tema hoje. Eu vou falar também sobre relacionamento amoroso, mas eu não queria ficar só nisso. Afinal, a gente tem várias outras relações na vida, né? A gente tem as relações profissionais, a gente tem as relações sociais, a gente tem as nossas relações familiares, tá? E tudo que eu falar aqui, gente, é com muito amor, com muito carinho, né? Incentivando o olhar por si. Se você detectar de que em algum momento na sua vida você teve responsabilidade afetiva, você foi irresponsável afetivamente, tudo bem. O importante agora é a gente tomar consciência, né? Entender o porquê, o que estava acontecendo ali naquela situação, né? Qual foram as minhas falhas naquele momento, porque isso faz parte do aprendizado de vida. Se relacionar, gente, é uma coisa que eu acho que a gente vai viver a vida inteira aprendendo. Não é um cardápiozinho pronto. Já começa ali nas nossas primeiras relações, né? Que são as relações familiares, né? Escolares. E aí muitas coisas ali podem acontecer e a gente ter um entendimento ruim, destrutivo, né? Sobre relacionamentos. E aí a gente na vida não só tem que aprender o que é construtivo, mas também tem que desfazer, né, de todas aquelas neuroses e vivências destrutivas e referências negativas e destrutivas que a gente aprendeu, que a gente cresceu, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre alguns pontos muito importantes, eu espero muito que vocês gostem, que ajude vocês nessa reflexão de vínculos, tá? Eu sempre gosto, gente, de começar com uma frase, então vamos começar com a frase de hoje, tá bom? Que é a seguinte, escolhi uma frase de Jung, que eu acho muito interessante e muito importante, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. Por que eu escolhi essa frase, gente? Porque muitas vezes a gente usa de justificativas, vamos dizer assim, racionais, né, intelectuais, para justificar a nossa destrutividade. Aninha, Andressa, maravilhosas. Para justificar a nossa destrutividade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entende? Porque vamos começar ali pelo básico. O que é responsabilidade afetiva? Responsabilidade afetiva é a gente ter consciência de que as relações, os encontros geram impactos. Então, toda vez que a gente encontra alguém e alguém nos encontra, há ali uma troca. E é óbvio que essas trocas vão ter intensidades diferentes, né? Se eu, por exemplo, tô ali numa relação profissional, né? E eu só não tenho muita intimidade nem muita proximidade daquela pessoa. Aquela troca tem um impacto. Principalmente quando a gente fala assim de chefia, né? Mas mesmo parceiros ali, né? Pessoas no mesmo nível de poder dentro de um trabalho. Quando há ali um encontro, tem um impacto. Quando a gente tem amigos, é óbvio que você tem um impacto na vida desses amigos, assim como eles têm na sua vida, né? Quando nossa família, né? A gente tem, essas pessoas têm um grande impacto, né? A família tem um impacto muito grande na nossa vida, assim como a gente tem na deles. E assim por diante. Então, entender que responsabilidade afetiva tem a ver com você cuidar, zelar, refletir sobre o impacto que você tem na vida das pessoas. Como você impacta elas. E hoje, nas redes sociais, né, onde muitas pessoas acham que é um mundo
sem lei, sem regra, as pessoas, infelizmente, têm muita pouca responsabilidade afetiva. Usando de minha opinião, mas é o que eu acho, mas é uma crítica. Sandro, bem-vindo de volta. Mas é o que eu acho, é o que eu penso, é a minha opinião, né? Usando de algumas racionalidades, algumas justificativas racionais para maltratar e machucar o outro, né, gente? E assim, entender que a minha existência impacta as outras pessoas é entender a minha importância na vida. A gente precisa decidir que tipo de pessoa, qual é a nossa verdade, quais são os nossos valores. E precisa questionar se a gente está sendo coerente com esses valores na vida, né? De como a gente age na relação com o outro, de como a gente se comunica. Como é essa comunicação? Uma comunicação agressiva, uma comunicação empática, amorosa, cuidadosa, né? Como funciona a minha percepção sobre o mundo? Eu entendo que existem outras percepções, eu entendo que as pessoas sentem as coisas de outras formas, ou eu só quero saber da minha verdade? Essas são análises importantes, e é importante a gente entender que quando a gente entende, quando a gente percebe que a gente tem, sim, né, um impacto na vida do outro, isso nos amadurece, tá? E eu vou estar falando sobre tudo isso na live de hoje, tá bom? Então, responsabilidade afetiva é como se fosse responsabilidade do impacto, né? Entender que eu impacto pessoas, gente, é um presente, né? Afinal, a vida é troca. Nós, humanos, né, desenvolvemos enquanto sociedade em vários aspectos pela troca. Troca de inteligência, né, troca de experiência. Você quer ver uma coisa que funciona de forma mais linda e maravilhosa? É um grupo de terapia. Por quê? Porque tem troca, tem impacto. Na hora que uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma repressão ali, vamos dizer, de tristeza, né? Eu não posso, tenho que ser forte, não posso chorar. Na hora que eu vejo uma pessoa chorando na minha frente e demonstrando, né, explicando o choro dela, ou seja, sendo autêntica, sendo verdadeira, aquilo me impacta. E automaticamente aquilo me gera uma sensação de tudo bem chorar. Esse é o grau de impacto que a gente tem na vida dos outros. Então a gente pode ter um impacto muito positivo, construtivo na vida do outro, assim como a gente pode ter um impacto muito destrutivo também na vida do outro. E poder questionar isso e se responsabilizar por isso, gente, é ser maduro, é ser responsável na vida. Entende? Eu sempre tomo muito cuidado, assim, por exemplo, com as minhas postagens, com as coisas que eu falo aqui, né? Porque eu tenho que entender que a minha verdade, o meu mundo, que inclusive é um mundo privilegiado, né? Eu passei, óbvio, por várias dificuldades e várias questões, inclusive em termos emocionais na minha vida, mas em muitas coisas eu sou privilegiada, em muitas coisas eu hoje tenho mais maturidade para lidar que outras pessoas, porque eu tenho muito tempo de terapia. Enfim, eu tenho que entender que a minha verdade não é a verdade do outro. Então, uma coisa que acontece muito, né, é a gente justificar esses maus tratos, mesmo quando o outro denuncia pra gente, porque muitas vezes as pessoas denunciam pra gente, falam, eu não gosto, isso me machuca, né, não tá legal, né, você tá criando expectativas e não tá cumprindo, você tá mentindo, você tá manipulando. E eu ainda assim tento justificar a partir da minha verdade. Então você quer ver uma palavra assim que é muito disfuncional em relações? Isso é bobagem. Gente, a gente não tem o direito de julgar o que é bobagem na vida do outro. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas dores, né? Cada um tem a sua história. Às vezes o que pra você é muito simples pro outro não é. Entende? Então a gente tem que estar atento aos sinais e respeitar a emoção do outro. Você falar que o sentimento de uma pessoa é bobagem, você falar que a necessidade de alguém é bobagem, você falar que aquela pessoa é dramática, ou que aquela pessoa é... Veja, isso é um julgamento que não te cabe. É um julgamento que não te cabe. Porque empatia, gente, não é você ver o outro com os seus olhos. É você ver o outro a partir dos olhos dele, a partir do que faz sentido pra ele. E veja então que a empatia gera crescimento. Por quê? E a responsabilidade afetiva gera em crescimento. Por quê? Porque no momento que você está em disponibilidade de olhar o outro na verdade dele, você amplia a sua cabeça. Você entende e você pode crescer e amadurecer muito com isso. E você entende que existem outras verdades. Você entende que existem outras vidas, né? Que as pessoas viveram outras histórias e que elas podem ter vivido, inclusive, histórias muito parecidas com a sua, mas elas podem ter sentido aquilo de forma diferente. Então, entender que você é uma pessoa que, ao existir, impacta outras pessoas, te gera imediatamente uma responsabilidade,
tá? E é isso, gente. Responsabilidade faz parte da vida. Pode ser dolorida ter que lidar com a responsabilidade da vida? Sim, pode ser dolorido. Mas com certeza é muito mais dolorido a gente se sentir vítima das circunstâncias. Você sentir que você não tem saída na sua vida, ou que as coisas acontecem na sua vida de forma simplesmente aleatórias. É claro que tem muitas coisas que a gente não tem controle, né? Que a gente, óbvio, por não ter controle, não tem como a gente se responsabilizar. Mas tem muitas coisas que a gente tem responsabilidade e controle, principalmente sobre as nossas atitudes, nossos movimentos, nossos comportamentos. Então, a gente tem que estar atento a atitudes egoístas, a gente tem que estar atento a atitudes manipuladoras, a gente tem que estar atento a justificativas que a gente dá para isso, para que a gente possa amadurecer. Entenda que quando você questiona como você trata o outro e você tem uma atitude mais amorosa com o outro, automaticamente você também se sente merecedor. Isso é um aspecto muito importante. Muito importante, muito importante. Porque às vezes a gente justifica a nossa destrutividade e não entende que lá internamente a gente também vai naturalizar a destrutividade do outro na nossa vida, tá? Então eu vou falar aqui alguns aspectos, né, e algumas violências, algumas formas de violência que às vezes a gente nem tem consciência. Então assim, abra seu coração, acolha. A gente tá na vida para crescer, para desenvolver, para amadurecer, para se ampliar, né? A gente não nasceu perfeito, a gente tá na vida para se desconstruir e construir novas coisas. E eu me incluo nessa. Nossa, eu aprendo muito todos os dias, né? Com todos os meus atendimentos, eu sempre estou aprendendo, exatamente porque eu entendo que a vida não é teoria. A pessoa que vem ali me buscar, por exemplo, ela não é uma teoria que eu encontrei no livro. Eu tenho a teoria como base, como suporte, mas o que cria inteligência emocional, ampliação, né, repertórios novos, gente, é o contato com o outro, é a troca. Então, se a gente entende isso, vamos cuidar da forma que a gente troca. Vamos ter amorosidade, responsabilidade em como a gente troca com o outro. Né? Às vezes a gente acha, falei uma coisa aqui na internet, não vai dar em nada, essa pessoa... Não é bem assim, você não sabe o que aquela pessoa tá vivendo. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que tá iniciando, né, em um novo projeto da vida, sei lá, por exemplo, nas redes sociais, e aí você tá iniciando nas redes sociais, ou seja, você já tá lidando ali com um monte de medo, de insegurança. E aí, será que é útil, vamos dizer assim, construtivo uma pessoa vir e te xingar? Né, e te ridicularizar e falar, não, mas é a minha opinião, tô te ridicularizando, mas é a minha opinião. Veja, a gente tem que estar atento, porque você pode ter uma opinião. Eu costumo falar assim para os meus clientes, eu acho que tudo pode ser falado, mas depende da intenção e da forma que a gente fala. Se você verdadeiramente tem uma coisa para falar pro outro, seja amoroso, seja cuidadoso. Avalie como isso pode impactar a vida dessa pessoa, porque eu tenho certeza absoluta que você também todos os dias é impactado por outras pessoas. Antes de exigir do outro, porque muitas vezes a gente quer que o outro trate a gente de determinadas formas, mas a gente não para pra pensar como a gente trata as pessoas. Entende? Todos nós temos a capacidade de maldade, de maltratar. Todos nós. Entende? A gente não é perfeito. A gente também pode ter, por mais amoroso que a gente seja, a gente também pode maltratar nos nossos momentos de insegurança, em projeções, né? Enfim, mas a gente tem que se responsabilizar. Ai, mas é porque eu tava muito seguro, mas ainda assim fez e ainda assim é responsabilidade nossa. Então veja o grau de maturidade que essa análise, que esse olhar, né, sobre responsabilidade afetiva pode nos gerar, inclusive sobre nós mesmos, né? Se a gente tá aberto para refletir, né? Por que eu agrido dessa forma? Por que eu violento dessa forma? Por que a gente tá crescendo enquanto ser humano? A gente tá crescendo enquanto ser humano, a gente tá desenvolvendo e ampliando o nosso, e amadurecendo, desenvolvendo saúde emocional. Gente, isso é saúde emocional, tá? Porque as pessoas acham que, mas é o outro, saúde emocional sou eu. Não. Saúde emocional é você ser coerente na vida. Você ser coerente. Então, você espera algo das pessoas que você ama, seja coerente com o que você espera. Haja também dessa forma. E incoerência é uma coisa muito real na nossa vida. Muitas e muitas vezes a gente espera e deseja coisas do outro e não tem esse mesmo cuidado com a nossa atitude. Então a gente espera consideração do outro, a gente espera respeito do outro, mas tá lá controlando, manipulando, chantageando. Isso, gente, coerência, isso é saúde emocional. Então a gente precisa entender a nossa atitude no mundo, tá? Então vamos lá.
Entender, então, que eu tenho impacto. Entender que responsabilidade efetiva é parte da minha responsabilidade inerente de estar vivo, né? Ou seja, eu não posso sair falando e fazendo o que eu quiser e falar, isso não é responsabilidade minha, isso não é problema meu. É sim, a forma que você se comunica, a forma que você se comporta é responsabilidade nossa. E é isso, né? A gente não precisa usar disso contra a gente, que é o quê? Se destruindo, se maltratando, porque percebeu que fez uma coisa que às vezes foi destrutiva. Pare e aprenda, reflita. Eu tava inseguro, eu tava ansioso, eu tava angustiado, eu tava projetando uma raiva, eu tava com raiva e aí fui violento e aí fui destrutivo. Faça essa análise. Isso vai desenvolver também um aprimoramento no seu autoconhecimento e um espaço para maturidade, tá bom? Então, gente, como eu sempre falo, relações são aspectos tão importantes da nossa vida, né? Se relacionar é uma coisa tão grandiosa, tão poderosa. As relações podem impactar as outras, né? E hoje com a internet, né? Como que as pessoas, às vezes, só de fazer um vídeo, de falar sobre algum tema, tem um impacto tão grande na vida da outra, positivamente. Então é importante a gente cuidar. Não é gostoso quando alguém chega e fala assim pra você, nossa, eu me inspirei em você nessa atitude, ou nossa, num momento de mais dificuldade da minha vida, você foi a única pessoa que me acolheu, ou que me compreendeu, que não me julgou. Não é gostoso? Né? Quando a gente entende que a gente foi uma força positiva na vida do outro. Então, é muito gostoso, assim como é muito gostoso quando alguém é uma força positiva na nossa vida. Então a gente precisa construir um pensamento e refletir mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui pra vocês. Então, gente, entender que as nossas ações vão ter intenções. Né? Então, quando a gente entende que responsabilidade afetiva é entender que a gente tem um impacto, a gente precisa, então, ter um olhar atento a qual é a intenção dessa ação? O que eu tô buscando com essa ação? Né? Eu tô fazendo isso por quê? Essa pergunta, gente, é o início da nossa responsabilidade. Né? Eu falar isso é uma manipulação egoísta para eu ter o que eu quero, do tipo, numa relação, por exemplo. Eu vou lá e falo, nossa, eu quero casar com você, eu quero ter filhos com você, e eu tô criando ali uma expectativa irreal na pessoa, porque eu não tenho aquilo pra dar pra ela, ou seja, eu estou plantando uma expectativa que eu não tenho pretensão de dar, pelo simples fato de manipular e querer algo dessa pessoa. Então, qual é a função desse meu comportamento? Né? Por que eu estou falando isso? Qual é a minha intenção nisso? E aí que se eu pergunto qual é a função, né, e eu entendo que toda ação tem uma função, que toda ação tem uma intenção, eu posso paralisar ou eu posso bloquear uma atitude destrutiva. Ou eu posso ajustar para que ela não saia destrutiva e saia de uma forma funcional e positiva. Então essa é uma pergunta, gente, muito importante, muito importante. Qual é a minha intenção? Na vida, se a gente está aleatório, né, se a gente está agindo por agir, se a gente está simplesmente se comportando na vida, a gente perde o sentido da vida. A gente tem que entender as nossas intenções. Então, eu tô trabalhando, qual é a minha intenção nesse trabalho? Eu tô me relacionando, qual é a intenção? Isso é uma coisa que eu sempre trago muito nas relações, né? Para as relações, por exemplo, um cliente ou uma cliente traz uma situação disfuncional, né, na relação. Eu sempre lanço essa pergunta. Você tem que parar com seu parceiro, com a sua parceira e vocês se perguntarem: que casal a gente quer ser? Qual é a intenção da nossa relação? Como a gente quer se relacionar? Aonde a gente quer chegar com essa relação? As coisas na vida têm intenção. Por mais que você não tome consciência, isso não vai apagar a intenção daquilo. Então, quando a gente se pergunta qual é a minha intenção com essa ação, a gente consegue detectar se a intenção ali é manipular, é mentir, é maltratar, né? É controlar. A gente consegue identificar. Então, essa é a primeira pergunta e esse é o primeiro pensamento, né? Eu não tô na vida aleatoriamente. As coisas que eu falo, as coisas como eu me comporto, têm um impacto na vida do outro, tá? Então, qual é a intenção? E aí isso vai ajudar a gente a ter uma ação mais coerente com a nossa ação e parar de ficar numa justificativa. Então, o segundo ponto, que é muito importante, gente, é entender a individualidade. Quando eu entendo a individualidade, eu entendo que a minha verdade não é a verdade do outro. Ou seja, o fato de eu lidar com as coisas de uma determinada forma, de eu sentir as coisas de determinada forma, não quer dizer que o outro tem que lidar e sentir da mesma forma. Ou seja, responsabilidade afetiva fala sobre respeito. A gente precisa ter respeito. Quando a gente quer impor
a nossa opinião, quando a gente quer impor a nossa verdade, quando a gente quer controlar a emoção do outro, quando a gente desqualifica a forma do outro perceber ou sentir a vida, a gente está sendo irresponsável afetivamente, porque a gente está desqualificando a existência do outro. A existência do outro. Você não sabe a dor daquela pessoa, você não sabe. Ou você pode até saber, e o que piora. O que piora. Então, assim, se você não sabe, busque saber. Escute o outro, escute o feedback. Quando alguém fala pra você que aquilo machuca ela, que aquilo fere ela, que aquilo adoece ela, é importante a gente ouvir isso. Às vezes a gente tá numa ansiedade tão grande de atender as nossas demandas, e isso dentro de uma relação acontece demais. Dentro das relações íntimas, seja familiares, seja amorosas, né, até sociais, às vezes a gente tá tão ansioso pra atender a minha demanda, né? Ou para atender a minha angústia, resolver a minha angústia, a minha insegurança, que eu simplesmente ajo da forma que é melhor para mim, sem perceber que aquilo também tem um impacto no outro. Por exemplo, desqualificando a emoção do outro, por exemplo, querendo controlar o outro, proibindo o outro de algumas coisas. E se aquela pessoa me ama, a minha atitude vai ter um impacto enorme na vida dela. Enorme. Então entenda, as suas atitudes têm uma função. E é importante você se responsabilizar por essa função, para depois você não sair vitimizado disso. Porque sim, gente, muitas vezes as coisas na nossa vida caem por terra. Relações, né, importantes, que a gente ama, que a gente gosta, exatamente porque a gente não foi responsável. Porque a gente não olhou pro outro, porque a gente só queria que coubesse a gente, porque a gente só quer que tenha a gente dentro daquela relação e não para pra perceber qual é a necessidade do outro, como ele se sente com isso, como ele percebe as coisas, e isso é diferente de mim. Porque no fim das contas, gente, relação exige maturidade, respeito e comunicação. E comunicação. Eu preciso respeitar o limite do outro, eu preciso respeitar o sentimento do outro, eu preciso respeitar a individualidade, a existência do outro, tá? Para que eu possa, então, ter uma verdadeira troca. Se não é troca, é imposição. Se não é troca, é controle, é manipulação, é mentira, é chantagem. A troca real existe em duas pessoas. Só existe uma troca quando existe duas pessoas. Então, a responsabilidade afetiva é ter esse respeito, né? E é entender a individualidade do outro. Então, ter o interesse em entender a individualidade do outro, tá bom? E o gatinho tá aqui atrás. Né, meu filho? Você concorda? Você concorda, meu amor? Então, muito cuidado, gente, com as justificativas que a gente usa e que a gente escuta também, né? Porque aqui a gente tá falando sobre essa responsabilidade afetiva que a gente tem, mas a gente também tem que questionar se as nossas relações e as pessoas que a gente se relaciona também têm responsabilidade afetiva com a gente. Então, a gente tem que estar atento, né, a quais as justificativas que a gente dá. Como que a gente ameniza a nossa responsabilidade para continuar fazendo o que a gente faz. E como que o outro justifica a atitude destrutiva dele para continuar fazendo o que ele faz. Porque é isso, né? Se você cai na justificativa do outro e se você fica justificando as suas atitudes, você tá aleatório na vida. Você não tem poder pessoal. Você não tem escolha na sua vida. Você tá simplesmente justificando. Né? É como se você falasse na vida que você tá aleatório. Eu não tenho nada a ver com isso, sendo que você tem tudo a ver com isso, tá? Então, gente, eu trouxe aqui algumas formas, tá? De violência, né? Psicológica, dentro de uma relação que a gente precisa estar atento, tá bom? E algumas a gente faz muito e não se dá, não percebe ou não fica muito atento. Por exemplo, abandono. Ou seja, quando a gente se relaciona, né? Ou quando você tem uma função na vida da pessoa, por exemplo, você é pai, né? Você é irmão, primo, você tem que saber se aquela pessoa tem um amor por você, você tem que entender que aquela pessoa tem uma expectativa sobre você, que você é importante na vida dela. E aí não quer dizer que você tem que atender todas as expectativas dessa pessoa, porque a gente não tá na vida para atender expectativas, mas é entender que a sua existência impacta a existência do outro. Então o abandono é uma irresponsabilidade afetiva enorme, enorme, enorme. Se você é casado com uma pessoa e você abandona ela emocionalmente, por exemplo, você é frio, indiferente ao que ela sente, ao que ele sente, ao que ela pensa, isso é um abandono afetivo, é uma frieza.
Ou até o abandono prático, né, gente? Você simplesmente deixar de fazer parte da vida daquela pessoa, só porque você tá afim, ou porque você não acha que aquela pessoa, ou você, né? Enfim, assim, existem motivos pra gente romper relações, é óbvio, né? Quando aquela relação é destrutiva pra gente. Mas muitas vezes a gente simplesmente tá reproduzindo abandonos. Então, pessoas abandonadoras geralmente também se sentiram abandonadas, né? Ou tem medo de se relacionar e aí por isso entram num processo de abandono. Veja, isso é um impacto muito grande na vida de uma pessoa que se relaciona ou que tem uma demanda com você, né? E aí a gente precisa estar muito atento a esses abandonos práticos e emocionais. Né? Então, do tipo assim, é problema dessa pessoa que ela tá assim. Eu vou ser indiferente a isso. Isso é um abandono emocional. E isso tem um impacto muito destrutivo na vida de uma pessoa. Muito destrutivo. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer muito, mas a gente não precisa fazer muito. Às vezes a gente sentar, escutar, tem que buscar entender, ter de fato a intenção de entender, né? É óbvio que fazendo isso dentro dos nossos limites e sem também nos ferir, né? Isso é tão importante, isso pode fazer tanta diferença na vida de uma pessoa do que você simplesmente abandonar. Muitas pessoas, às vezes, cometem um erro ou uma falha e já são imediatamente julgadas e abandonadas. E isso é muito destrutivo. Isso é muito destrutivo. Isso gera uma ferida muito grande nessa pessoa. Porque o abandono, gente, é uma das maiores dores que a gente pode sentir na vida. É se sentir abandonado, né? Outro aspecto. Mentiras. Entenda, quando você mente, você tá criando uma expectativa pro outro e na vida do outro que vai impactar a vida dessa pessoa. Então a gente precisa ter responsabilidade afetiva sobre as coisas que a gente promete, né? Sobre as coisas que a gente fala, né? Ou sobre as coisas que a gente... É isso, eu falo uma coisa que é mentira, né? Eu tô na verdade, ali deixando a minha confiança com aquela pessoa bem escassa. Se no momento que essa confiança é quebrada por uma mentira, gente, isso é muito dolorido. Você sentir que você não podia confiar em uma pessoa que você confiava porque ela tá mentindo pra você é uma ferida enorme, é um impacto enorme na vida de uma pessoa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu nem coloquei, então a gente pode colocar aqui, por exemplo, traições. Seja traições amorosas, seja traições que eu vou colocar aqui outras formas, como por exemplo a fofoca. Né? Então a fofoca, que é uma coisa que a gente faz muito e que é muito, vamos dizer assim, amenizado, mas que é extremamente destrutivo. Extremamente destrutivo. Como recuperar a confiança depois que a gente mente? Veja, a gente tem que ver primeiro se a pessoa tem disponibilidade, né, para esse retorno. Se ela tiver, vamos dizer assim, disponibilidade, né, para esse perdão, né? Porque a pessoa tem que ter disponibilidade para esse perdão. Eu acho que muita conversa, amadurecimento, né? Autorresponsabilidade. Então, você verdadeiramente se comprometer e entender por que você mentiu, por que você mente. Tem uma coisa assim, né, gente, que é muito assim, mas eu menti porque se eu falasse a verdade, aquela pessoa ia ficar chateada. Gente, isso não é motivo pra mentir. Veja, então fale. E aí a pessoa lida com a chateação dela. Eu não falei porque se eu falasse a pessoa ia ficar chateada, sei lá. Porque eu saí com os meus amigos. Tá bom, mas veja, você tá fazendo, na verdade, né, um auto-boicote. Porque você tá trazendo pra você, né, uma questão que é do outro. Então, no momento que você é verdadeiro e fala, olha, vou sair com os meus amigos, porque você tem esse direito, e o outro fica chateado, tá bem, aquela pessoa tem que lidar com isso. Entende? Ela tem que lidar com isso. Mas você mentir sobre isso faz, no fim das contas, né, você perder. Então, às vezes, por dificuldade de confronto, de colocar limite, as pessoas mentem, né? E veja, gente, a mentira é uma coisa, assim, muito tóxica nas relações. Muito tóxica nas relações. Muito. A gente tem que tomar muito cuidado com as justificativas que a gente usa pra mentir. É muito melhor a gente falar, ser claro, né? Eu não tô falando assim, gente, de sincericídio, né? Eu acho que tem coisas que tudo bem a gente não falar. Mas aí eu não tô falando sobre você mentir dentro de uma relação para magoar o outro. Na verdade, você pode, em alguns momentos, mentir numa situação exatamente por você entender que aquela fala que você pode ter pode magoar o outro. Essa coisa do sincericídio, sabe? De, tipo, tudo da sua opinião e da sua verdade você tem que falar. Se você percebe que, na verdade, o que você tá falando é só uma opinião sua, né? E que isso vai machucar o outro... Aí tudo bem você simplesmente omitir, como a pessoa tá falando aqui, bem
é muito bom isso, né? Diferença de mentir e omitir. Você pode omitir aquela opinião. E isso pode, inclusive, ser uma responsabilidade afetiva, de eu entender. Eu, inclusive, vou falar aqui sobre opinião. Tá, gente? Então, fofoca, gente, é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com a fofoca, tá? Por quê? Porque a gente, muitas vezes... Primeiro, eu vou fazer, inclusive, um vídeo falando só sobre fofoca, tá, gente? Porque esse é um tema muito, muito importante. A gente já nasce num ambiente de muita fofoca. Família gosta de falar de família. E a gente não percebe muitas vezes que isso que a gente usa pra aliviar ou pra fugir de nós mesmos, ou aliviar dos nossos próprios problemas, porque é isso que a gente faz muitas vezes, ou pra excluir o outro, né? Então, assim, eu tenho uma relação ali e pra eu me sentir seguro nessa relação, vamos excluir aquela pessoa porque a gente agora tem aqui um pacto. E muitas vezes essa é a função da fofoca. A gente tem que estar muito atento à fofoca, porque a fofoca a gente destrói vidas. Destrói vidas. Quando um grupo fica falando sobre uma pessoa, né, e trazendo uma ideia pejorativa dela, e isso acontece demais, demais. Em grupos de amigos, sempre tem uma pessoa que é ali fofocada, falada mais, né? E isso é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, porque a gente usa justificativas para isso muito perigosas, né? Como, por exemplo, eu até coloquei aqui, estou preocupado. Não, mas eu tô falando isso porque eu tô preocupado. Veja, gente, se você tá preocupado, fala com a pessoa. Se isso verdadeiramente é uma preocupação, fale com a pessoa. Porque quando a gente vai fofocando sobre a vida de uma pessoa, né, às vezes a gente tá mexendo naquilo que é mais dolorido. Se aquela pessoa tem uma atitude disfuncional, a gente entenda, isso não é uma escolha autêntica. A gente não tem uma atitude disfuncional na vida como uma escolha autêntica. Aquilo provavelmente já é a reprodução de uma dor. Então, assim, se você verdadeiramente quer ter um impacto positivo, nada como conversar com essa pessoa, nada como trocar com essa pessoa, como buscar entender aquele aspecto da pessoa. Então, a gente tem que falar menos sobre pessoas e mais sobre a gente. Então, entender que sim, a fofoca é uma coisa que maltrata muito, fere muito. E quando você fala uma pessoa, por exemplo, a gente tem aqui um grupo, e eu falo pra outra pessoa sobre a outra aqui, eu estou induzindo o julgamento dessa pessoa sobre ela, entende? Eu tô induzindo uma perspectiva minha sobre essa pessoa. E agora somos duas pessoas fofocando sobre ela e julgando sobre ela. Então a fofoca, e aí já entra um outro aspecto que eu trouxe aqui, ela já tem introduzida nela o julgamento, né? Que é exatamente o grande desrespeito. O julgamento, gente, fala basicamente sobre eu querer inserir a minha verdade na vida da outra. Então eu tô ali só julgando, falando isso é certo, isso é errado, isso que essa pessoa tá falando é bom, isso que a pessoa tá falando é ruim, isso é não sei o que, isso é nananã, isso é... Gente, tem tanta gente, tantos juízes, né, sociais, às vezes a internet é até chata por isso, né? Porque as pessoas estão o tempo todo querendo julgar atitudes, julgar coisas, cancelar pessoas, né? Então essa coisa do cancelamento, gente, isso é irreal. Se você acha que o erro de uma pessoa gera pra ela, então, o cancelamento, a gente tem que cancelar essa pessoa, então, veja, todos nós vamos ser cancelados. Ou então nós não estamos sendo autênticos e verdadeiros. Porque se a gente entende que a nossa verdade é falha, que a nossa verdade é imperfeita, você entende que a gente tá na vida pra crescer. Um erro não tem que justificar uma agressão, uma violência, né? Um julgamento, tá? A gente tem que tomar muito cuidado e ter zelo com isso. Porque o outro dia pode ser você e com certeza não é o que você vai querer. Não é o que você vai querer. Não é o que você vai desejar. Com certeza vai te machucar muito outras pessoas te julgando por uma falha, por um erro. Ou simplesmente pela sua escolha, pelo seu desejo, né? Quantas pessoas querem ficar definindo como a pessoa tem que viver sua vida sexual, sua vida amorosa, sua vida profissional, sua vida... Sabe? Ou tem que ser sua verdade. E veja, julgamento, né, gente, fala até de uma infantilidade, né? Quando a gente tá ali só julgando a vida do outro, isso fala até de uma infantilidade. Porque fala, na verdade, sobre a gente ter um olhar muito egocêntrico. Muito egoísta, egocêntrico. A gente tem que ir além. A gente tem que compreender aquilo, né? Se isso for uma intenção. Então, assim, tem muita coisa que acontece na internet
e que às vezes eu só decido comentar sobre isso quando eu dou uma olhada a fundo, quando eu dou uma pesquisada a fundo. Porque é isso, julgamento, opinião, tem um monte. Tem um monte. E às vezes que magoa, né, que maltrata, que violenta aquela pessoa. Então, opinião. Veja, gente, se você tem uma opinião que fala sobre o corpo da pessoa, sobre hábitos da pessoa, sobre cuidado com essa opinião. Será que essa opinião tem uma função construtiva ou isso é uma função destrutiva na vida da pessoa? Será que você tá dando aquela opinião simplesmente para machucar aquela pessoa naquilo que às vezes a gente até sabe que é dolorido, né? Para que serve essa opinião? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Porque, assim, muitas vezes as pessoas dão opiniões disfuncionais, desnecessárias, que magoam. Ah, eu não acho seu corpo bonito. Ah, eu não acho que isso que você faz aí é interessante ou é importante para a sociedade. Ah, eu acho que você devia ter usado disso daí, na verdade, desse dinheiro para fazer outras coisas. Tá simplesmente dando opiniões alheias, né? Sem fundamento. Porque é simplesmente o que eu penso, o que eu acho. A gente pode dar opinião, gente, mas a gente tem que tomar cuidado. Para que serve essa opinião? A gente tem que estar atento a essa opinião. E, inclusive, a gente usa muito da atitude destrutiva, né, com esse argumento. Ah, mas é minha opinião, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Essa opinião tem uma função do quê? Né? Tem uma opinião, uma função de ampliar um pensamento, né, de desenvolver um crescimento, da gente pensar melhor sobre aquilo, de dar um novo ponto de vista, ou simplesmente de maltratar, de machucar, de destruir o outro. A gente tem que pensar sobre isso. Isso é uma responsabilidade nossa. Às vezes a gente acha que não, mas é. Manipulações é a mesma coisa, né, gente? Então muitas vezes a gente tá manipulando as situações para as coisas acontecerem do nosso jeito, né? Então eu tô ali, por exemplo, controlando, manipulando, chantageando dentro dos vínculos, simplesmente para que as coisas aconteçam do meu jeito. E enquanto isso eu não percebo que eu estou ali machucando, destruindo. Afinal, se aquela pessoa me ama, eu tenho um impacto na vida dela. Eu tenho um grande impacto na vida dela e aí eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso estar atento, né, à função dessa manipulação. Porque muitas vezes... E aí, veja, gente, é tão ruim quando o outro cai na minha manipulação. Sabe por quê? Porque nós dois estamos destrutivos. A manipulação, ela destrói o outro, me destrói. Porque quando eu manipulo e o outro cai nessa manipulação, eu não saio da minha zona de conforto. Eu continuo inseguro. Eu continuo adoecido emocionalmente. Eu continuo lá com as minhas neuroses. E eu continuo tentando resolver as minhas questões manipulando o outro, né? Tentando controlar o outro, chantageando o outro, simplesmente para resolver as minhas coisas, né? Então, assim, é um presente quando uma pessoa não cai na manipulação. Pode ser dolorido, mas é um presente quando aquela pessoa fala, não, isso é uma coisa sua, não é minha. Pode doer naquele momento porque faz a gente ter que entrar em contato com a nossa insegurança, mas gera crescimento. É quando eu tenho chance de verdadeiramente, né, me ver e parar de ficar tentando resolver as minhas coisas manipulando o outro, né? E como pode ser manipulação, gente? Chantageando, né, se vitimizando, né? E tudo isso são manipulações, forma de manipular e de controle, tá bom? Eu tô falando um pouquinho mais rápido sobre esses pactos porque ainda tem algumas coisinhas que eu acho que são muito importantes falar aqui, tá bom? Então, gente, importante a gente entender que isso acontece na vida amorosa, que é uma coisa que muita gente fala aqui na internet. Se você quer saber, depois eu posso até fazer, né, uma coisa mais profunda falando sobre responsabilidade afetiva dentro das relações amorosas. Mas é importante a gente saber que a gente impacta as pessoas o tempo todo, não só na nossa relação amorosa, né? A gente impacta no trabalho, na vida social com os amigos. Então, pô, aquela pessoa ali tá... Isso é uma coisa que acontece muito dentro das relações masculinas e é muito tóxico, né, gente? Às vezes a pessoa tá passando por um momento super difícil, sei lá, vamos dizer assim, que o menino foi traído pela namorada, pela esposa. Em vez daqueles amigos terem responsabilidade afetiva de dar um apoio, né, de, enfim, né, dar um sustento para aquela pessoa, dar um acolhimento, ser amoroso, tá ali brincando, sabe? Usando da dor do outro como uma brincadeira. Entende? Isso é irresponsabilidade afetiva e até esse tom de brincadeira. Ah, é brincadeira. Ah, mas eu tô... Ah, chifrudo. Ah, não sei o quê. Ah, barrigudo. Ah, careca. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Porque às vezes a gente tá falando sobre uma coisa que fere a pessoa, que dói. E aí quando a gente fala sobre o mundo masculino, né, os homens ainda têm que dar de forte, né? Não pode mostrar que aquilo dói.
E aí a gente tem que questionar as nossas relações, né, gente? Isso é uma coisa importante. Com quem você pode contar na hora da dor? De verdade. Que tem realmente um amor e uma responsabilidade afetiva com você. Porque no momento que uma pessoa que a gente diz amar mais precisa da gente, a gente tá ali brincando, fazendo zoação, ou até sendo indiferente, isso não é responsabilidade afetiva. Né? Não é responsabilidade afetiva. Se eu tenho uma troca e um vínculo com aquela pessoa, é importante e interessante que eu cuide, que eu pergunte, que eu me envolva. Em algum nível, não precisa dar tudo. E esse é até um aspecto importante, tá? Que eu acho que eu vou colocar aqui mais pra frente. Então, veja. E aí, um aspecto que eu acho muito importante, tá, gente? É como lidar, então, com a irresponsabilidade afetiva das pessoas na minha vida. Então, tem alguns pontos que são importantes disso. Por quê? Porque eu tô falando aqui, né, sobre a gente ser responsável com o outro, mas muitas vezes a gente tem que lidar com pessoas que não são responsáveis com a gente. Então, eu coloquei aqui alguns pontinhos. Primeiro, lidar com as nossas emoções. Identifique quais as emoções você está sentindo, tá? Não fique justificando o que o outro tá fazendo, né? Se aquilo te machucou, se aquilo te magoou, identifique, eu tô com raiva, eu tô triste, né? Isso me feriu, né? Isso me magoou em tais aspectos. Perceba quais as emoções isso gera, tá? Em você. Segundo ponto, tente comunicar. Isso é parte da nossa responsabilidade. Comunicar o que a gente sente, expressar o que a gente sente, colocar limites, né? E comunicar que aquilo dói. Nem sempre a pessoa tem obrigação de saber. Gente, é importante que a gente comunique. Isso é um aspecto importante, porque às vezes só da gente comunicar, aquela pessoa já vai ser mais cuidadosa, né? Então comunique o que você sente com aquilo. Olha, isso me machuca, né? Isso me fere, isso me faz sentir mal, né? Isso me faz sentir inferior. Não gosto disso. Comunique, identifique suas emoções, esteja conectado com você, comunique. Terceiro ponto, diferencie. Entenda que o fato daquela pessoa ter aquela atitude, isso não determina você. Muitas vezes a atitude que o outro tem, a gente fala muito mais sobre ele do que só sobre você. Então diferencie, porque muitas vezes aquela pessoa tem uma atitude destrutiva comigo, vamos dizer assim, eu tô começando a me relacionar com uma pessoa, e aquela pessoa tá ali super mostrando que quer também se relacionar comigo e tal. E aí eu criei uma super expectativa naquilo. E do nada aquela pessoa some, me abandona, né? Criou 1000 expectativas, abriu 1000 portas e simplesmente foi embora. Qual é, além disso, magoar, gerar tristeza e etc., o que isso pode gerar de muito destrutivo na nossa vida? Gente, muito destrutivo na nossa vida. É a gente nutrir as nossas neuroses com a atitude do outro. Tá vendo como eu não posso confiar nas pessoas? Tá vendo como eu não sou boa o suficiente? Tem algum problema comigo. Eu não mereço ser amado. Eu não. Então a gente nutrir as neuroses a partir da irresponsabilidade afetiva do outro. Não, gente, a gente tem que entender que se o outro teve essa atitude, é uma responsabilidade dele, é uma questão dele. Não tem a ver com quanto você é bom. Você não tem que convencer o outro a te dar valor. Valor é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. A pessoa é responsável, é amorosa, é empática ou não é. Não é uma coisa que a gente conquista, não é uma responsabilidade nossa conquistar isso. Entende? Então a gente tem que se diferenciar. Porque a pior coisa que pode gerar na nossa vida, quando alguém é babaca com a gente, é a gente tornar aquilo uma verdade na nossa vida e carregar aquilo como uma verdade na nossa vida. Essa é a pior coisa, ou seja, além dele ter sido irresponsável comigo, além dele ter sido destrutivo comigo, agora é uma verdade na minha vida. Então agora eu vou pra vida sentindo que eu não tenho valor, que eu sou inferior, que eu sou péssimo, que as relações não funcionam, e isso acontece demais, gente. As pessoas muitas vezes vivem a vida inteira consequências de uma situação e de irresponsabilidade afetiva. Então, por exemplo, um menino aos 16 anos tinha uma relação e foi traído. E ele fica a vida inteira maltratando mulheres e fugindo de relacionamentos por causa daquilo. Me fale. É um controle, aquilo ali te controla. Você absorveu aquilo. Então a gente precisa diferenciar, entender que aquilo é uma questão do outro, né? Pra gente não ficar lá carregando o resto da vida aquela ferida, impactando destrutivamente a nossa vida, a irresponsabilidade afetiva do outro, que o outro teve com a gente, tá bom? Então, esse é uma coisa muito importante, né? Veja, entenda que a gente não pode controlar o que os outros vão fazer, mas a gente pode decidir o que a gente vai fazer com o que essas pessoas fizeram. Isso a gente pode decidir, isso é uma decisão nossa. E aí a gente precisa se diferenciar, a gente precisa encontrar nosso valor pessoal, a gente precisa ser sincero com a gente, né? A gente precisa tudo isso. Então,
tenham responsabilidade afetiva, que aí vem um ponto, né, muito, muito importante, que é ter uma responsabilidade afetiva com você, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ponto, que eu acho que é a cerejinha do bolo. Tá. O que eu queria falar sobre responsabilidade afetiva? Nossa, mas me dá muito trabalho ficar pensando o que eu vou ficar fazendo e como que isso vai pegar na vida do outro. Então eu vou trazer alguns aspectos, tá, gente? Como que isso vai impactar na vida do outro. Vou trazendo alguns aspectos. Entenda que quando você se envolve, quando você tem quando você tem responsabilidade afetiva, você imediatamente, né, se desenvolve e se amadurece. Então, esse é um ponto muito importante. Entenda que ser responsável, amoroso com o outro, existe um retorno e um benefício para você. Então, eu até anotei aqui, né, que é um aspecto muito importante. Quando você maltrata o outro e você trata o outro de qualquer forma, veja, você naturaliza ou você atrai que as pessoas também ajam assim com você. Entende? E aí, muitas vezes, a gente fica se sentindo vítima daquilo. Mas não, são apenas consequências das nossas atitudes. Então, se você maltrata, se você agride, você também vai ser maltratado e agredido. E aí não adianta se vitimizar, entende? No momento em que você tem, de fato, um olhar responsável, em entender qual é a sua, o seu impacto na vida da pessoa, e aí quanto mais íntimo e quanto mais próxima essa relação é, maior o impacto existe. Quando a gente ama, a gente tá vulnerável, né? Então, assim, poxa, ter empatia e responsabilidade afetiva, né, em alguém que está aberto, abriu as portas para mim, confia em mim, né, espera de mim coisas amorosas, considerações, né, e eu não ter esse cuidado, né, isso é muito destrutivo, é uma irresponsabilidade. Então, entender, gente, que a responsabilidade afetiva desenvolve maturidade na gente. A gente começa a entender que o mundo não gira em volta do nosso umbiguinho, que as coisas não acontecem só pra gente. Existem pessoas ali também sendo impactadas com as nossas atitudes, né? E gera também uma habilidade de comunicação. É tão importante, porque no momento em que a gente tem essa responsabilidade afetiva, a gente se comunica mais. A gente fala mais, a gente pergunta mais, a gente se interessa mais. Isso gera uma coisa que muitas vezes não acontece nas relações. E que uma relação que não tem realmente comunicação, gente, é uma relação que não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo uma relação sem comunicação. Não tem como. Porque eu vou ficar vivendo a minha verdade e o meu mundo, o outro vai ficar vivendo a verdade dele e o mundo dele. Como que a gente vai se encontrar nas nossas verdades, nos nossos mundos? Como que a gente vai ceder, como que a gente vai flexibilizar, como que a gente vai compreender, como a gente vai ter empatia, como a gente vai ampliar o nosso pensamento se não tem comunicação. Gente, comunicação é um aspecto assim, ó, primário de um vínculo, qualquer vínculo que seja. Precisa comunicar. Muitas vezes a gente fica super magoado com alguém e a gente não fala. E a gente não fala, a gente não gera... mas se eu falar vai ser chato, a pessoa vai ficar chateada, ou a pessoa, ou é besteira minha, Não, gente, a gente precisa se comunicar. A gente precisa se interessar, se comunicar, se interessando pela vida do outro, e a gente precisa se comunicar expressando a nossa vida. Colocando o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Como a gente se impacta em determinadas situações. Tá bem? Então, entenda que a responsabilidade afetiva gera muitas coisas maravilhosas na nossa vida. Muitas. Gera conexão, gera troca. Responsabilidade afetiva é troca, é interesse na vida do outro. É eu entender, né, que o que eu falo pode gerar uma coisa maravilhosa na vida do outro, assim como pode gerar uma coisa super destrutiva. A forma que eu me comporto pode fazer aquela pessoa se sentir mal por dias, pode desencadear uma depressão, ou pode ser uma coisa maravilhosa, né, na vida daquela pessoa e fazer aquela pessoa ter uma nova percepção. Então, assim, óbvio, gente, não é uma função nossa modificar o outro, não é isso. Mas é uma responsabilidade nossa, né, a gente entender que as nossas atitudes têm funções e têm impacto na vida do outro, tá bom? E aí, gente, entra um aspecto muito importante que é: busque ter responsabilidade afetiva por você. Por você. Quando você tem autoconhecimento, né, quando você entende as suas dores, né, quando você entende... Tá acabando, Rodrigo, tá acabando, mas depois vai pro YouTube, tá? Quando você tem autoconhecimento, quando você entende as suas dores, quando você entende as suas necessidades, as suas emoções, você passa a ter responsabilidade por você. Responsabilidade afetiva, gente, é a gente não se expor pra qualquer relação, né? Isso é importante.
Quantas pessoas chegam feridas dentro da terapia, buscando terapia, mas estiveram ali irresponsáveis consigo mesmas, né? Estavam ali simplesmente se expondo a pessoas que não queriam elas, que não tinham responsabilidade afetivas com ela, não tinham empatia, amorosidade. Nós temos que ter responsabilidade afetiva pela gente. E é engraçado que quando a gente tem amor pela gente, imediatamente isso transborda e gera amor pro outro. Aí quando a gente tem zelo pela gente, a gente tem mais sensibilidade ao outro. Quando a gente tem mais amorosidade, quando a gente tá mais conectado com a gente, quando a gente tá mais sensibilizado com a gente, cuidadoso, responsável com a gente consegue então detectar mais também a verdade do outro e a gente consegue ser mais cuidadoso, amoroso. Então, como eu já falei em vários vídeos, tudo começa com a gente. Tudo começa com a gente. A gente precisa ter responsabilidade pela gente. Veja, então eu tô vendo aqui, né, a Érica falando, eu sempre quebro a cara. Veja, fique atenta aos sinais, porque às vezes a gente fica numa ansiedade tão grande de receber amor, que a gente não fica atento a um sinal primário, que é aquela pessoa tem amor pra me dar? Porque se eu tô querendo amor, eu preciso primeiro descobrir se aquela pessoa tem disponibilidade pra dar. Ou se o amor que ela dá, que ela oferece, é saudável, porque muitas pessoas destroem as outras falando que ama. Então, que amor, ou tem amor, isso é uma responsabilidade afetiva com a gente. Porque se você simplesmente se joga em qualquer relação que aparece na sua vida, em qualquer situação, se você simplesmente entende que é uma responsabilidade sua, né, controlar o outro para ser amado, você imediatamente está sendo irresponsável afetivamente com você. Porque você está se colocando numa situação que provavelmente vai ter um impacto muito grande na sua vida e vai te ferir muito. E aí você precisa entender que você também fez parte, né, desse impacto. Né, de que você você não vive a sua vida aleatoriamente, e sim que você está presente e ativo. Mesmo quando você está submisso, você é ativo. Mesmo quando você não opina ou quando você se submete ao outro, você está ativo, porque isso ainda é uma atitude de se calar, né, de ser irresponsável. Entende? Então, assim, geralmente, gente, a nossa irresponsabilidade afetiva por nós mesmos fala sobre as nossas dores, fala sobre a nossa falta de valor pessoal, né? Fala sobre a reprodução de vivências, de irresponsabilidades afetivas que a gente já viveu, né? Então, um abandono maternal, paternal, né? Uma relação paternal agressiva, violenta, chantagista, desqualificativa. E aí a gente acaba ficando irresponsável com a gente também. Entenda? Então, a gente precisa entender que nós somos os principais responsáveis pela nossa vida. E que assim como a gente tem responsabilidade em como a gente impacta a vida do outro, a gente tem responsabilidade aonde a gente se coloca. Quais são os lugares que a gente se coloca? A gente tá tendo zelo? Por que eu tô com amizades que ficam me destruindo? Por que eu tô fazendo questão dessas amizades? Ou por que eu fico justificando o outro me maltratar? E continuo aqui tentando convencer essa pessoa a me amar, sendo que essa pessoa não tem amor pra me dar. A gente tem que questionar isso. Gente, porque... Deixa eu colocar aqui pra carregar. Porque isso é um presente. Entender que você é responsável por você é um presente na sua vida. Te traz poder pessoal. Se tem uma angústia maior do que a gente se sentir vítima na vida. Todas as ansiedades, gente... Né? A depressão vem desse sentimento de que a gente não pode e que a gente não tem poder sobre a nossa vida. Então, ter responsabilidade, entender que você está o tempo todo decidindo a sua vida, ser amoroso, zelar por você, entender que pessoas na sua vida, em algum momento, podem ter te ensinado, né, de que responsabilidade afetiva o tema, tá? Que pessoas na sua vida podem ter te ensinado de que você é inferior, de que você não vale muito, e que hoje, enquanto adulto, é responsabilidade sua ressignificar isso. Aquela criancinha ferida, né, que um dia foi magoada, abandonada, rejeitada, criticada, chantageada, é responsabilidade sua hoje. Hoje é você que tem que ir lá abraçar ela, colocar ela no colo, falar pra ela que ela tem sim valor. Então vamos ter responsabilidade afetiva por nós. Porque o que faz ainda existir muitas pessoas que maltratam, que desqualificam, que agridem,
é porque a gente não tem responsabilidade afetiva. Então, essa é uma frase que eu falei semana passada, né? Essa é uma frase que eu postei num Twitter, né, há pouco tempo e que eu vou repetir hoje. Mais do que perguntar por que essa pessoa faz isso comigo, a gente precisa perguntar por que eu gosto de uma pessoa que faz isso comigo. Por que eu gosto de uma pessoa que faz isso comigo? Isso é responsabilidade afetiva. Porque se você aceita ser ferido, você vai justificar ferir. E aí é quando a gente também imita e repete aquelas coisas que mais machucaram a gente. Isso é um aspecto muito dolorido, é uma consciência muito dolorida no processo terapêutico. É a gente perceber que às vezes a gente repete padrões familiares que mais nos machucaram. Que mais nos machucaram. Então, aquela ferida gera na gente atitudes também destrutivas. Então, a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa ressignificar nosso valor, a gente precisa ressignificar a forma que a gente se trata. A gente precisa entender que nós temos que ser o primeiro a nos zelar. Tem uma frase que é muito legal que fala assim: a forma que você se ama, ensina o outro a te amar. Porque quando você entende que você tem valor, você não fica ultrapassando seus limites, você coloca limite no outro. Quando você sente que a sua emoção é importante e é ok, você expressa a sua emoção pro outro. E isso é responsabilidade afetiva por nós. Tá bom, gente? Pra terminar, tá? Que já tá terminando aqui nosso tempo. A frase final que eu acho importante pra fechar isso sobre responsabilidade afetiva é: os homens agem sobre o mundo, modificando-no, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. Então, entenda, faça o bem, cuide de você, busque atitudes construtivas, tenha responsabilidade afetiva pelo que você fala e faz com as pessoas que estão à sua volta. E isso com certeza vai voltar pra você. Isso com certeza vai voltar em forma de amor, de cuidado, de zelo, tá bom? E inclusive quando você faz isso pro outro, você também se sente merecedor de receber isso. E aí você vai largando aquelas pessoas desqualificativas e vai buscando e focando e alimentando as relações mais nutritivas. Tá bom, gente? Eu tava lendo aqui tudo que vocês estavam falando, né? Às vezes a live fica mais longa e eu não consigo responder tudo. Mas muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo retorno, pelo feedback, pela participação. Eu acho que isso, nossa, é uma troca de energia, assim, e de amorosidade que a gente precisa na vida. Tá? Então, muito, muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente se vê quinta-feira às 19h30. Se quiser mandar essa live, tá, gente, pra alguém, eu vou estar subindo ela no máximo até amanhã. Já indica pra um amigo, pra alguém da família, pra alguém que você ama, tá bom? Pra gente cuidar das nossas relações. Um beijo no coração de todo mundo. Bruno, querido! Um beijo no coração de todo mundo e até quinta.